Agora, Ana, a gente hoje vai voltar no tempo para começar a falar sobre educação em Petrópolis a partir da abordagem de uma figura histórica que foi considerada uma das mulheres mais cultas do Império, a Condessa de Barral. Talvez você de casa não saiba, mas a Condessa de Barral foi a preceptora, ou seja, a educadora das princesas Isabel e Leopoldina, que foram educadas para governar o Brasil. A Ana é especialista na trajetória dela, já escreveu tese, artigos, organizou uma exposição e hoje vai dividir com a gente algumas curiosidades sobre a Condessa e a educação da época. Então, Ana, naquele período, a educação acontecia em casa e essas orientadoras viviam uma vida muito próxima das alunas, já que elas tinham que residir no mesmo ambiente que elas. Até porque a grade de estudos cumpria horários bastante rígidos, bem diferentes do que a gente está acostumado hoje. Para vocês terem uma ideia da intensidade, gente, as princesas estudavam de segunda a sábado, das 7 da manhã às 9h30 da noite. E aí eu queria que a Ana dividisse com a gente a quais disciplinas elas tinham acesso e qual foi o papel da Condessa nesse período em que ela as acompanhou. Porque, pelo que eu vi, foram cerca de 8 anos, não foi? Foi. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui. São poucos espaços que a gente tem para falar de história, para falar de registros de história, sobretudo história de Petrópolis, né? Eu tenho um carinho enorme quando a gente toca na história da nossa cidade. Eu costumo falar, né? Eu estudei numa escola que ficava de frente para o Museu Imperial. Eu ia para o Museu Imperial estudar. Meu primeiro beijo foi dado nos jardins do Museu Imperial. As minhas 3 gestações aconteceram no sol do jardim do Museu Imperial. Eu escrevi a minha dissertação e a minha tese no Museu Imperial. E hoje volto ao Museu Imperial para pedir ajuda, né, de inspiração quando eu preciso. E aí eu entendi que o Museu Imperial, ele na verdade é Petrópolis inteira, né? E deixei até a Carol ia falar um negócio no final, mas vou aproveitar e falar agora no início. O porquê da importância, porque eu acho tão importante esse momento, né? Eu sempre falei, inclusive, quando eu estava à frente do Instituto Histórico de Petrópolis, que uma das nossas grandes metas é a gente resgatar no petropolitano a sensação de pertencimento, né? O petropolitano, ele já tem orgulho da sua cidade. É verdade. Mas ele precisa resgatar a sua sensação de pertencimento. E é muito interessante quando a gente começa a contar a história da cidade, e aí não é a história do livro, não é a história dos personagens históricos, é a história das casas, né? Das ruas, da comida de Petrópolis, da roupa, né? Então, isso é muito interessante. As pessoas, quando olham uma casa, você fala, olha, aqui foi a primeira boêmia, aqui foi a primeira não sei o quê, aqui o colégio veio daqui, olha, a gente tem esse licor aqui porque Dom Pedro trouxe e plantou a árvore no Museu Imperial. O olho das pessoas brilha, né? E isso é muito importante. A história, ela se faz através de registros de memória. É verdade. Né? Então, eu passei anos e anos no Museu Imperial pesquisando documentos e hoje você está fazendo história, uma história que é o que a gente diz hoje, que é o de mais moderno, tem a história digital. Né? E quem sabe daqui a 20, 50, 100 anos alguém não vai acessar essa nossa entrevista de hoje e vai falar, nossa, olha como era naquele tempo. Exatamente. Né? Então, falar de educação na cidade, e aí também cumprimentando aqui o meu colega professor, representando uma instituição tão importante na cidade, a educação, falar de educação é falar, qual é a sua memória que você tem de educação? A gente nasce e plimba, já começa a aprender, né? Mas essa instituição escola que a gente conhece hoje, a instituição escolar, o colégio, ela nem sempre existiu. E no século XIX, poucas pessoas tinham acesso à escola, né? E também havia uma diferença da educação feminina para a educação masculina. A educação feminina, ela era muito ditada nas bases da educação russoniana. Então, as meninas eram educadas para aprenderem a ser boas gestoras do lar, né? Boas mães, boas esposas. Então, era a arte do bordado, a arte da música, né? Era uma educação mais voltada para as prendas do lar. E os meninos não, o homem tinha, né? Afinal de contas, era uma educação, uma sociedade altamente patriarcal, né? Ele precisava ser não só o mantenedor, mas também, invariavelmente, se herdasse um título, por exemplo, né? Naqueles que frequentavam a corte, tinha que fazer jus àquele título. Invariavelmente, esses rapazes, essa educação de elite, os meninos saíam daqui para estudar na Europa. Só que a gente teve uma intercorrência no meio da história, né? Dom Pedro perdeu os filhos. E aí ficam Isabel e Leopoldina,
que ninguém pensava na questão da proclamação da República. Então, é óbvio que havia, sim, um projeto de terceiro reinado, uma preocupação. Então, era importante educar essas meninas também para assumir o trono, né? Ou seja, as futuras imperatrizes não podiam só saber bordar e tocar piano, né? Enfim, cozer e ser boas esposas e boas mães. Era preciso ir além. Então, Dom Pedro, e aliás quero fazer um parênteses, porque algumas pessoas dizem, Dom Pedro não estava acostumado, não pensava, a população brasileira, o brasileiro não aceitava a ideia de Isabel, né, como à frente do país. Não concordo com isso. Dom Pedro vem de uma educação, de uma família, de uma ascendência onde as mulheres exerciam poderes políticos. Leopoldina teve uma grande influência, né, na nossa história. O pai dele deixa ele com 5 anos aqui, porque vai para Portugal para garantir o trono, né, da Dona Maria. Então, enfim, me parece que não tinha essa versão toda, uma mulher assumir o trono. Mas era uma época em que, de fato, essa educação de elite era feita dentro da casa. E aí nós estamos no século XIX, mas já podemos colocar um olho aqui no XXI, porque hoje nós também falamos na questão do homeschooling, né, que é uma educação domiciliar. A gente podia falar assim, olha, não tem nada a ver com a educação à distância, do ensino remoto que a gente passou, né, na época da pandemia, mas poderia ser... Que tem essas raízes uma repaginação, o homeschooling é uma repaginação dessa educação domiciliar, né, oitocentista. Então, eram famílias abastadas que podiam efetivamente oferecer para os seus filhos uma educação diferenciada, e aí essa educação era feita através de alemães, inglesas e francesas, que vinham para o país morar nas casas e preparar essas crianças. E a Condessa de Barral era baiana, né? A Condessa de Barral era baiana. Então, aí que vem, né? Quer dizer, reviravolta. Quem era essa mulher, quem era essa brasileira que num contexto do segundo reinado, né? Ou seja, num Brasil imperial, voltada com uma prática da preceptoria embasada em todas as bases europeias, quem era essa brasileira que foi escolhida pelo imperador para educar as futuras, né, imperatrizes do país? E aí, uma coisa interessante que a educação dada a Leopoldina foi exatamente a mesma dada a Isabel, porque caso acontecesse alguma coisa com Isabel, a Leopoldina assumiria. Então, ainda tinha essa preocupação de oferecer a mesma formação para as duas, né, a mesma qualidade. Então, a Barral foi uma baiana que nasceu no século XIX, 1816, no início, nasceu na Bahia. O pai dela era um senhor de engenho, um homem extremamente ligado com a política, porque participou das cortes de Dom Pedro I, ele participou de todo a busca e estruturação para o casamento da Amélia de Lettenberg com Dom Pedro I, e por isso ele ganhou o título de Visconde de Pedra Branca, né? Queria fazer uma observação, porque quando a gente fala da Barral, embora não seja o tema, as pessoas pensam logo na novela, né? Mas a Barral era 9 anos e meio mais velha do que o imperador. Então, ela perde a mãe e o irmão muito cedo, e o pai, então, numa das missões como senador do Brasil na França, ele leva essa menina de 12 anos e diz o seguinte: eu tenho que te educar, então, para você tomar as suas decisões, né? E aí, então, que ela tem esse contato com... Aí, ela vai para a França, é educada na França, né? E depois ela, enfim, vai trabalhar como aia da princesa de Joinville, que é a irmã de Dom Pedro II. E aí, nesse momento, o pai, assim, né, anos depois, claro, esse momento que eu estou dizendo, já é o momento da escolha da preceptora. Dom Pedro está nessa procura de uma preceptora que possa educar as filhas, e ela está num momento histórico também de estar voltando para a Bahia para cuidar dos engenhos, porque o pai tinha acabado de falecer. A história, gente, é enorme, e eu estou preocupada porque você também tem que participar, então assim, eu estou meio que atropelando, mas se ficar uma dúvida, você me fala, bom, tá? Porque para mim parece tudo muito normal, porque eu respiro isso o dia inteiro. Eu sou apaixonado pela história do Brasil, estou aqui me deliciando em ouvir. Então, e aí, então, ela recebe esse convite, ela recebe uma carta do Paulo Barbosa, aceita. E é muitíssimo interessante essa passagem, depois, se a gente tiver tempo, a gente fala, porque ela preenchia pouquíssimos requisitos que o imperador havia imposto para a escolha da preceptora. Olha. Vou te falar que um deles era que fosse solteira e não tivesse filhos, ela era casada e tinha filhos. Né? Enfim, ela ia na contramão de tudo que se era exigido na época, além da sua nacionalidade, né? Mas ela realmente impressiona o imperador. Em 56, assume a preceptoria das princesas.
e começa, então, não há que se falar em pedagogia, porque não existia isso na época, ela não teve essa formação, né? Mas, olhando a trajetória acadêmica e a trajetória pedagógica, né? A metodologia da Barral, em que, olhando através das fontes primárias, dos cadernos das princesas, dos registros, das cartas, a gente vê que essa mulher, no século XIX, aplicava técnicas de que hoje a gente chama de ensino disruptivo, de interdisciplinaridade, né? Enfim, eu não gosto dessa expressão, a mulher à frente do seu tempo, acho que ninguém é à frente do tempo, mas acho que ela era uma visionária, né? Enfim, e aí depois e foram 8 anos, então, acompanhando as princesas, acompanhou todo esse crescimento, desenvolvimento delas. Sim. E conta pra gente, assim, algumas das disciplinas a que elas tinham acesso, que o pessoal tem muita curiosidade. O que elas estudavam? Se era uma grade realmente tão extensa, de 7 da manhã às 9h30, o que elas faziam nesse tempo? Então, Ana, explica pra gente. Então, ela educa as princesas até 65, que é o ano que a Isabel casa, e um mês depois a Leopoldina casa, né? E, na verdade, ela nunca cortou os laços com nenhuma das duas. Porque pelo resto da vida trocaram cartas e se visitavam, enfim. Já eram parte da vida educação, por isso, essa educação disruptiva, né? Essa educação extramuros da escola, da sala de aula. Vamos falar sala de aula porque não era escola, era casa, né? Ela foi até o ano em que ela faleceu, que foi 91, né? E aí eu acho engraçado quando me perguntam das disciplinas, porque aquela expressão que a gente fala hoje na sociedade nunca foi sorte, né? Assim, vem muito a calhar. Eu tive uma outra oportunidade, Carol, de estudar também a educação da infância desvalida na cidade. Aliás, eu conheci a Barral em função disso. Eu soube, através da palestra que eu assisti da Ana, como é que ela cruzou caminhos com a Barral. Em 83 foi criada uma associação voltada para a infância desvalida. E eu queria saber como é que esses meninos, essa infância, né, que na verdade era infância pobre, órfã e infratora, era considerada como infância desvalida pela legislação do imperial. Pelo que eu vi, ela assinava os documentos. Ela foi a única mulher a assinar o conselho deliberativo dessa associação. E aí, o que acontece? Eu, quando comecei a estudar, né, os asilos e a carga de estudo desses meninos, e que não se falava em educação, regeneração, né, pela educação, a gente não tinha essa expressão, mas tinha o objetivo, né? Ou seja, tanto a criança pobre, quanto a criança órfã, quanto a criança infratora, a ideia era que você ressocializasse, não existia essa palavra, mas vou usar hoje para que ela fosse, então, inserida ou reinserida na sociedade. E aí, quando eu pego a carga de estudo dessas meninas, eu falo, gente, realmente não é uma questão de sorte. Conta para o Marcelino, né? Bom, então, como Carolina falou, essas aulas eram de segunda a sábado no papel, de 7 da manhã até às 9 da noite. Uma rotina bem apurada. Bem apurada. Com pausas para pequenos lanches, que eles chamavam de recreios, e algumas visitas, desde que o imperador e a preceptora deixassem, né? E aí é uma coisa muito interessante, porque a gente já fica impactado. Mas quando você vai a fundo e que você vê, né, que você analisa como eram esses lanches e como eram esses passeios, primeiro, o negócio só acontecia se eles deixassem. Então, tinha que ter o aval do imperador e tinha que ter o aval da preceptora. E quando elas ainda podiam fazer um passeio, ou ter um lanche, ou fazer um piquenique, tinha que relatar, tinha que escrever, elas levavam um caderno. Tarefa de casa. Tinha que escrever em português e depois, quando passasse a limpo, porque escreviam como se fosse num borrão, né? Esses cadernos estão lá no Museu Imperial. Quando passavam a limpo, tinha que passar a limpo em francês, ou em latim, ou em francês, em alemão. Para exercitar várias competências. Né? Então, assim... Além do tradicional, a Ana vai ler algumas disciplinas. Vou falar algumas, tá? Então, vamos lá. 7 da manhã, por exemplo, às 7h30, começava com estudo de história de Portugal. E eu quero fazer depois um adendo sobre isso. Tá bem. Né? Caminhada, um almoço, estudo de piano, dever de latim, gramática francesa, homônimos, ditado em francês, desenho, aula de alemão, aula de latim, recreação, leitura, ceia com oração, história da França, história com dever de inglês, estudos em francês, estudos em alemão, estudos em latim, aulas de inglês, aula de Camões, piano, que era diferente da aula de música, lição de física, botânica, francês,
Tinha astronomia, zoologia. Zoologia, Eu achei assim, zootecnia. eu achei fantástico. É.